Saudações, amigos do canal Agartha. Hoje nosso tema é a elevada questão das palavras de poder e do sigilo iniciático, assim como certas noções fundamentais de arquitetura sagrada e também do simbolismo maçônico. Nas lendas da maçonaria, inspiradas na Bíblia, Hiram-Abif era um grande mestre de obras enviado pelo rei fenício de Tiro para auxiliar o rei Salomão na construção do Templo de Jerusalém. Na antiguidade, um mestre de obras representava também o detentor dos mais altos segredos da iniciação. Por que acontecia assim? Para responder a isto, precisaremos nos reportar às origens mesmas da arquitetura sagrada. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Acontece que, desde muito antes de começar a construir qualquer coisa, o ser humano já era um grande observador da natureza e de si mesmo, vindo a compreender, pouco a pouco, que a sua existência era regida por ciclos, e que estes ciclos poderiam ser medidos pelo passo das estrelas. Aos poucos, ele foi criando referências para mensurar os ciclos siderais, inicialmente através do relevo das montanhas, e depois com rochas ou megalitos, até começar realmente a edificar prédios para não somente se abrigar e realizar os seus ritos, como também para organizar um pequeno cosmos, onde poderia realizar mais facilmente as suas associações ou analogias. As primeiras edificações dessa natureza foram levantadas na região de Göbekli Tepe, atual Turquia. E assim começou uma longa tradição de simbolizar o sagrado através da arquitetura, cujos templos ou formações adotavam formas cósmicas da geometria sagrada, através de círculos e quadrados, mais tarde incorporando o triângulo também através dos telhados e de pirâmides. Neste ínterim, além de compartilhar e transmitir desta forma segredos esotéricos, também se passou a empregar tais recintos para registrar estes mistérios nos livros de pedra das suas paredes, de modo que os templos foram se tornando repositórios dos mais elevados mistérios. Ainda hoje, os templos maçônicos preservam o simbolismo daqueles primitivos edifícios atlantes, como são as duas colunas centrais e a abóbada estrelada. Pouco a pouco, este conhecimento foi se especializando e agregando elementos, até resultar na maçonaria operativa da Idade Média, com seus ritos e símbolos construcionistas, especialmente os símbolos do compasso, do esquadro e do malhete, com os quais se constroem as formas fundamentais do universo, já mencionadas, que são o círculo, o quadrado e o triângulo, instrumentos, enfim, para organizar a arquitetura do universo. Tal geometria sagrada vela, pois, múltiplos conhecimentos cósmicos e espirituais, tão esotéricos que sequer a ciência moderna tem sido ainda capaz de acessar significativamente. Os fenícios foram uma sociedade poderosa e altamente empreendedora. O famoso cedro do Líbano era empregado não apenas na construção das suas poderosas embarcações, como também na edificação de palácios e templos para longa duração. Possivelmente, os templos ciclópicos de Baalbek, apesar da origem romana e posterior à existência da antiga Israel, influenciaram o imaginário dos místicos quanto à grandeza dos templos da Fenícia. O edifício principal costuma inclusive ser comparado ao antigo Templo de Jerusalém, o qual representa uma referência simbólica permanente para os maçons, tal como também foi para os templários. O caráter mercantil dos fenícios possibilitou agregar um sem número de elementos culturais e ainda estimulou a forjar novos, como foi a própria escrita, inspirando vários sistemas de escrita pela região na sequência. Naturalmente, eles foram pródigos também na aquisição de saberes herméticos. Certa lenda associa a origem do nome Fenícia à ave fênix, que detinha grande proeminência na cultura do Egito Antigo, resumindo os propósitos mais elevados da iniciação espiritual e envolvendo o tema capital da ressurreição presente na lenda de Irã. Sabia-se então que, acima de todos os segredos, havia um que era o mais importante de todos, o mistério da palavra perdida. Graças a ela, seria possível ter acesso aos maiores segredos da iniciação,
como alcançar e conferir curas maravilhosas, acessar de maneira direta os maiores conhecimentos do universo e da humanidade, compreender as leis cósmicas e a evolução das coisas, assim como penetrar nos mistérios dos tempos e na própria mente dos homens. Lendas alquímicas também associam esta palavra à produção do ouro filosófico, relacionando-o à lápis alquímica ou à pedra filosofal. E, acima de tudo, esta palavra possibilitaria alcançar a iluminação espiritual e, com isto, nada menos que a própria imortalidade. A posse da palavra perdida conferia ademais um extremo prestígio social, uma vez que apenas um único indivíduo em cada geração possuiria o seu domínio completo, relacionando daí sua presença ao axis mundi espiritual ou à própria evolução espiritual do planeta. Seria então mera casualidade que o arquiteto Hiram Abif possua o mesmo nome do rei de Tiro, Irã? O fato é que a iluminação espiritual confere também certa realeza, uma soberania interior, simbolizada pelas coroas dos reis. Não casualmente, o arcano maior 4 é o imperador, uma figura investida de prerrogativas reais até algo universais. Aqueles que conhecem o movimento das estrelas e sua projeção sobre o planeta também podem vir a encontrar este augusto porta-voz da palavra perdida, como fizeram os reis magos na ocasião do nascimento de Jesus. O grande arquiteto e construtor Hiram Abif era conhecido como um dos raros conhecedores desse supremo segredo. Eis que durante a Era de Ares, o eixo cósmico do planeta incidiu a certa altura sobre a Palestina, razão pela qual noções como povo eleito e eixo espiritual seriam comuns naquela zona então, possibilitando florescer a cultura profética com tanta desenvoltura entre os hebreus e outras sociedades da região. Contudo, segundo a lenda maçônica, enquanto Hiram realizava os seus esforços pela construção do Templo de Salomão, ele foi sucessivamente interpelado por alguns colegas que pediam que ele revelasse o seu nobre segredo. Obviamente, Hiram recusou-se, e por não desejar revelar esta palavra perdida, acaba sendo morto por 3 traidores que o feriram com os tradicionais instrumentos maçônicos do compasso, do esquadro e do maço, os quais simbolizam, antes de tudo, os 3 mundos inferiores envolvidos nos dramas da iluminação espiritual. Na maçonaria, o Templo de Salomão representa o próprio Templo da Alma, que é acessado pela passagem entre 2 colunas que representam as polaridades em geral. A alma é, pois, o campo da consciência, que se desenvolve através da magia do equilíbrio dos contrários. Neste percurso, o trabalhador passa por diversos desafios, entre eles transformar as energias do seu passado. Como Hiram passa pela prova da morte e da ressurreição, característicos da 4ª iniciação regular, chamada de crucificação espiritual, estes 3 traidores representam tudo aquilo que diz respeito aos planos inferiores, inclusive os representantes dos próprios segmentos sociais a eles relacionados. Aqui encontramos, pois, uma direta evocação do drama do Cristo, vítima do conluio entre representantes de 3 classes sociais: o rei Herodes da nobreza, o sacerdote Caifás dos fariseus, tal como o sinédrio reunindo a todos, e os proletários Judas ou Barrabás dos zelotes, como demonstramos no podcast Entendendo o Traidor Judas Iscariotes, com link aqui na descrição. Alguém poderá questionar que justamente a burguesia teria faltado aqui. E, no entanto, sabemos que o esquema acaba se concentrando na forma de um grande negócio, o chamado preço da traição, que emerge assim como o pano de fundo da grande cilada. O importante de entender aqui, contudo, é o significado da palavra perdida para enfrentar essas mesmas iniciações superiores simbolizadas pela morte e ressurreição de Hiram. Através do poder único desta palavra, é possível alcançar a própria regeneração da matéria. Na cruz do Cristo ficou registrada as iniciais INRI, que hermeticamente significa a natureza se regenera através do fogo. Tal como sucede a alguns ritos maçônicos, a iniciação pitagórica também detinha 4 graus, simbolizada pela cruz espiritual. A ressurreição de Hiram está simbolizada pela acácia que nasce ao lado do seu corpo morto.
numa clara alusão à árvore da vida presente em muitas tradições espirituais. Detenhamo-nos, pois, um pouco sobre este simbolismo. A tumba do rei sagrado maia Pacalvotan mostra uma tal ornada de signos astrológicos saindo do seu ventre. Nas iluminuras medievais, existe uma variante desta imagem através da árvore de Jessé, que conta a genealogia de Jesus. E o clássico tibetano A Voz do Silêncio, divulgado por Helena Blavatsky e traduzido por Fernando Pessoa, trata belamente dos mistérios da quarta iniciação, através de referências à iluminação. Afirma-se ali então, abre aspas, entraste na tal, a senda que conduz ao conhecimento, a quarta verdade, e agora descansa sob a árvore Bodhi, que é a perfeição de todo o conhecimento. Tu te tornaste a luz, tu te tornaste o som, tu és o teu mestre, tu és o teu Deus. Fecha aspas. Outro problema, porém, está na própria transmissão da palavra perdida, questão que, na prática, pode transcender inteiramente a vontade pessoal do seu portador. Inicialmente, tamanhos poderes não podem ser conquistados e nem outorgados para as pessoas despreparadas. Existe todo um treinamento ético e técnico para tal, até porque os riscos são bastante elevados. Para alguém chegar a manejar uma sofisticada palavra esotérica dessa natureza, destinada a desencadear e a sustentar os planos da iluminação, ela normalmente terá realizado já todo um treinamento prévio com o verbo sagrado, que inclui a prática da veracidade, de orações, de decretos e de invocações, assim como a prática de mantras diversos de iniciação, incluindo o A1 como bija solar. Portanto, a questão da palavra perdida não representa nenhum fenômeno isolado dentro das ciências herméticas. Trata-se apenas de mais uma palavra empregada nas iniciações, embora de teor altamente transcendente, face ao acúmulo de energias então alcançadas, possibilitando uma decisiva virada na evolução do indivíduo. Numa comparação burda, é como se o aspirante houvesse até então cursado os graus de uma série que, chegada a certa altura, se conclui e supera. E neste caso, cada buscador deve tratar de palmilhar criteriosamente todo o caminho. Afinal, como receber o novo se ele ainda não praticou o anterior? Antes de se tornar uma fênix imortal, o iniciado precisa se tornar Hansa, o cisne, nome da terceira iniciação na Índia, sob pena de sucumbir tragicamente em meio a estes complexos esforços e nunca mais se recuperar. Toca, pois, encarar a senda espiritual com responsabilidade, preparando os sucessivos chakras através da atividade ética e mística, antes de pretender despertar-lhes realmente, aventurando-se nos seus detalhes técnicos e ocultistas. Todas aquelas atitudes que desenvolvem o amor preparam o coração espiritual para receber a iluminação. Na prática, também existem dificuldades especiais para transmitir a palavra perdida, cuja natureza está associada a sons especiais capazes de ativar o mecanismo da iluminação. Vimos que outras palavras também são empregadas previamente para a iniciação, como é o A1. Mesmo aqui, a recitação correta deste som aparentemente mais conhecido pouco tem a ver com a sua enunciação formal. Vide os exercícios mântricos realizados pelos tibetanos a este respeito. Que dizer, então, de uma palavra de teor altamente transcendental, descrita nas obras de Alice Bailey como um som nirvânico, muito difícil, se não proibitivo mesmo, de tentar descrever. Algumas vagas indicações sobre este som, todavia, podem ser dadas, guardadas as ressalvas da necessidade de certo sigilo quanto à técnica. Nos meios maçônicos, julga-se por vezes que a palavra perdida representa simplesmente o nome divino Yod-He-Vav-He ou Jeová, dito também inefável pela tradição e pronunciado na antiguidade uma única vez ao ano pelo sumo sacerdote hebreu. Na associação com a iniciação de Irã, podemos trazer à tona o mantra específico do chakra cardíaco, na forma Yam, lembrando que este chakra, chamado Anahata, está especificamente associado a certo som espiritual chamado Nada Brahma. Da mesma forma como tratamos de invocar para esta finalidade o selo gnóstico Yao. E ainda trazemos do budismo tibetano
especialmente a sílaba secreta que finaliza o Vajramantra Om Mani Padme Hum Hri. Naturalmente, todos estes fonemas pouco dizem ao estudante. Não obstante, mais do que olhar para o horizonte, cabe também palmilhar o caminho. Como já dissemos, tais locuções esotéricas situam-se na coroa de um processo de reorganização e de superação dos três mundos de esforços humanos. Este som oculto ativa de certa forma as conexões com os mundos superiores e produz uma transferência de energias em relação à tríade superior. Para isto, cabe efetuar então um treinamento específico com os chakras superiores, através da tríplice expressão mística conjunta do som, da luz e do amor. O mantra tibetano mencionado já representa uma fórmula completa ou agregativa, associada a estes centros, tal como o Yod-Heh-Voh-He da Cabala, que, no fundo, lhe equivale. E, para finalizar então esta apresentação, talvez coubesse colocar mais claramente as conexões entre os dois grandes temas aqui tratados, a palavra perdida e a arquitetura sagrada. Lembremos daí nossa menção de que os templos simbolizam o trabalho da alma em evolução, e as ciências do verbo representam o mais poderoso instrumento para as transformações do espírito, não obstante apenas poder oferecer os seus melhores frutos quando conjugadas às ciências da luz e do amor. Da mesma forma que as altas realizações espirituais contribuem para dar ciência de todo tipo de mistério. Considerando então a realidade do verbo enquanto logos e especialmente logos encarnado, teremos a própria manifestação do templo perfeito e acabado. Contudo, não temos espaço aqui para desenvolver tudo o que possa estar associado a este conceito central da espiritualidade. E para isto remetemos o estudante à nossa matéria intitulada O Verbo Seminal, Logos Espermáticos e o Circunponto, com link na descrição deste podcast. Ora, tudo isto diz respeito, mais ou menos, a um plano bastante esotérico e até divinal, do ser humano como artífice de si mesmo, enfim, lapidando a sua própria pedra bruta. Não obstante, uma abordagem da função da palavra sagrada, inclusive movida pelas energias ocultas da palavra perdida, não seria completa sem a menção do seu papel na cultura universal. Todos conhecem a importância que possui a literatura na forja da cultura humana, incluindo essa espécie de literatura que chamamos de história, com destaque talvez para a chamada escritura sagrada e congêneres, mas sem desprezar tampouco as formas mais corriqueiras de crônicas e de jornalismo. Tudo isso tem representado um elemento fundador para inúmeras sociedades e civilizações através dos tempos. O emprego da criatividade e do discernimento para produzir obras de arte, lendas, mitos e profecias é apenas mais uma faceta daquele verbo criador superiormente inspirado. Não raro, afinal, este dom tem sido empregado para traduzir o intraduzível e para revelar aquilo que está oculto. Não obstante, mesmo antes de haver qualquer tipo de registro externo, a humanidade também era movida pelas histórias contadas oralmente através das gerações, tal como a ação norteadora da palavra dentro de toda espécie de liderança, onde adquire outra forma de simbolismo da espada, em paralelo daquele que possui no próprio trabalho ocultista, quando termina por sobrepor-se ao simbolismo da energia Kundalini. E com isto finalizamos esta apresentação. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam auxiliar no aprofundamento destes estudos e suas práticas. Para o maçom em especial, recomendamos a nossa obra O Regresso de Irã, a Cúpula do Templo, que trata de uma maçonaria adaptada para os tempos novos da humanidade, quando o paradigma da evolução humana já não é tanto o ternário e sim o quaternário, como seria, aliás, a própria realidade vivida pelo drama de Irã, uma vez que os mitos sagrados do período também se destinavam a ilustrar certas possibilidades então acessíveis aos altos iniciados, mas que a evolução também termina por possibilitar ao chamado homem médio de cada raça. Agradecemos então pela sua companhia, e se gostou deste vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade neste canal. Pax.